Isabel Mega. A gente faz o revezamento das meninas aqui. Pois é, Larissa saiu, Mega chegou. E a gente vai falar agora... Ih, eu já trouxe você pra cá. Você fica aqui comigo? Eu fico aqui. Deixa. Eu e Mega, a gente vai... bastidor. Pronto, a gente vai falar, Mega, do presidente Lula, que teve uma reunião ontem com alguns ministros, ex-ministros, né, nessa toada de tirar as fotos da campanha. E nessa conversa reservada, eu apurei que Lula buscou informações sobre o vice de Flávio Bolsonaro. Perguntou quem é esse deputado Gaspar, Alfredo Gaspar. Relatos que me chegaram hoje de manhã dão conta de que Lula mostrou ali ter pouquíssimo conhecimento sobre a escolha de Gaspar e quis entender, principalmente, de onde surgiu essa ideia. Bom, é claro que a gente falou aqui que foi uma opção ali que surgiu diante de várias negativas, mas na visão do PL, a melhor opção para quem estava sem opção até então. Auxiliares do Lula disseram ao presidente que ele foi uma indicação da própria cúpula do PL, a gente já falou, do próprio Flávio Bolsonaro, consentimento de Bolsonaro, Rogério Marinho, Valdemar Costa Neto, mas com também uma costura silenciosa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nessa conversa ainda, integrantes do governo avaliaram que até o momento a chapa não tem que provocar nenhuma grande preocupação na campanha do Lula. Fizeram a avaliação ao presidente da possibilidade da oposição se intensificar o caso Lulinha, porque o Gaspar foi o relator da CPMI do INSS, né? Isso foi dito também ao presidente, olha, ele é lá da CPMI, então ele vai falar muito de Lulinha. No mesmo tom, usaram a informação daquela denúncia de estupro de vulnerável do Gaspar, que ainda fica pairando aí como um assunto a ser explorado, né? Integrantes do governo consideram que o caso Lulinha vai ser muito explorado na campanha pelo Flávio Bolsonaro para atingir diretamente Lula, mas também discutiram justamente essa acusação de estupro de vulnerável contra Alfredo Gaspar e, segundo interlocutores, saíram com o entendimento de que a campanha vai para cima também explorar o próprio presidente Lula, o tema, durante seus discursos. Mega, queria te ouvir um pouco sobre essa preocupação de Lula, porque quando a gente conversa com a campanha, até então, Flávio sem vice, o que eles alegam, né? Ali sem muita cerimônia. Flávio Bolsonaro é hoje o melhor adversário para o presidente Lula. Né? É bom que ele esteja no páreo, porque já é na visão da campanha, já é um personagem que a campanha do Lula entende, né? Um Bolsonaro ali como trabalhar. Mas aí vem Alfredo Gaspar e aí o presidente fica, bom, quem que é esse cara? Eu devo me preocupar com ele ou não? Na visão de auxiliares, não, Isabel, mas eu quero te ouvir também, tá? Porque do outro lado, eu sei que você conversa também com a campanha do Flávio, para entender, né, o porquê essa escolha para eles é algo que pode mexer com a campanha do Lula. É só Lulinha ou tem mais nessa linha de atuação? Tainá, primeiro que pegou de surpresa todo mundo, não só o presidente Lula, e né? Aí todo mundo ficou. Foi aquele chá revelação, tem uma semana que a gente teve essa notícia e, enfim, todo mundo esperava uma vice-mulher e no final das contas veio um deputado do PL que estava muito certo para disputar a candidatura ao Senado lá em Alagoas, que é o deputado Alfredo Gaspar. Então, é difícil que o presidente da República tenha conhecimento também sobre todos os parlamentares que compõem o Congresso Nacional, 513 deputados, mais 81 senadores. Tem um certo deboche aí, talvez, também nessa colocação, né, de até trazer um certo paralelo com a formatação de chapa de Flávio e a formatação de chapa de Lula, que vem repetindo a receita de ter Geraldo Alckmin na vice-presidência da República, porque entendem que deu muito certo. PSB e PT estão bem unidos, mais ainda do que estavam em 2022, estão muito mais unidos agora em 2026. Então, vejo que é uma declaração, eu até quando você mandou a informação, eu dei uma risada alta, porque eu falei, nossa, tem um tom de deboche aqui também do presidente Lula, de dar uma desmerecida, né? A pergunta foi, quem é o Gaspar? Não conheço, né? Quem mostra é o um vice desconhecimento do presidente. Foi o que me relataram. Em relação ao Alfredo Gaspar.
E o PL tem trabalhado muito para convencer o mundo político de que o deputado Alfredo Gaspar foi, de todos os nomes que eles foram riscando diante de um Flávio que ficou encurralado, sem a possibilidade de fazer alianças, foi a melhor escolha. Então, o que eu tenho observado nas conversas com bolsonaristas é que eles estão tentando uma união para sustentarem que Gaspar foi a melhor escolha para Flávio, que é alguém que vem munido de informações que vão ser utilizadas pela campanha, principalmente em relação ao caso do Lulinha, mas que quando você escolhe o Alfredo Gaspar e não uma mulher bolsonarista, como um cenário que vinha se desenhando como bem provável até então... Que o próprio Flávio também defendia em entrevistas, Exato. Bel, e foi o que a Michelle disse. Eu preferia uma mulher. Também. Exato, e aí você escolhe não olhar para um público que a campanha precisa olhar, que é o público feminino, ajuda com o eleitorado evangélico, que é muito mais atrelado a Flávio do que a Lula, mas ter uma vice-mulher conecta com a mulher evangélica também, é algo que eles vão permear por outro tipo de estratégia. A estratégia passa pela própria imagem da Michelle Bolsonaro, mas a gente fica ali tentando entender até que ponto está convencendo também essa aparição pública dos dois, a gravação de vídeos, como é que isso está chegando para o eleitorado. E uma estratégia muito de discurso também de Flávio Bolsonaro nas propostas de olhar no seu plano de governo para o eleitorado feminino. A gente tem a apuração, se não me engano, da Jussara Soares também falando que esse vai ser um dos pontos que vão ser trabalhados no plano de governo de Flávio Bolsonaro. Então, eles vão tentando driblar as dificuldades para dizer que, olha, a escolha que a gente tinha era a escolha de Alfredo Gaspar e vamos sustentá-la. Eu percebo uma imagem de tentativa de união mesmo em torno de um nome que não foi um nome 100% aceito nem entre o próprio bolsonarismo. Quando saiu e que todo mundo ficou surpreso, até mesmo dentro do PL, né, deputados, senadores com quem a gente conversou no dia, a Isabel, diziam, olha, a mesma coisa que a Michelle falou, eu preferi uma mulher, mas é um bom nome. E agora tem esse trabalho da campanha de, olha, vamos todo mundo aqui unir a narrativa. Ele foi o melhor nome, porque, claro, você convida o cara e começa a todo mundo a sair falando, eu preferia fulano, eu preferia Beltrano. Não, já escolheu, vamos todo mundo aqui unir o discurso e tentar apontar quais são as qualidades. Tainá, você faz, diga. E só um ponto, Alfredo Gaspar ganha notoriedade política principalmente a partir da CPMI do INSS. Ele é deputado de primeiro mandato. Ele era um deputado ainda mais desconhecido de boa parte do Congresso Nacional, principalmente antes da CPMI. É a CPMI que traz ele para o holofote de Brasília. A gente contou o périplo dele aqui, começou com os calheiros, rompeu com os calheiros, aí virou bolsonarista, se elegeu, tem a pauta da segurança, porque foi promotor de justiça por muitos anos, e aí chega com esse presente para ele, que foi a relatoria da CPMI, que foi o que nacionalizou o nome do Alfredo Gaspar. Isabel, você fazia um apontamento interessante, que é a disputa dos perfis, que é isso que deve entrar na campanha do Lula, que é Alckmin versus Alfredo Gaspar. Né? E a gente vê que o Alckmin é uma figura muito palatável, né? Moderado, pelo voto de centro, e o Flávio foi por um caminho inverso, escolheu um vice do enfrentamento. O que me dizem na campanha do Flávio é porque ele vai adotar um tom mais ao centro. Vamos ver se a composição vai ser Como essa. é que fica esse equilíbrio de forças se vai ser o contrário. Na hora que a eleição começar de fato, né? Porque enquanto não começa a campanha na rua, na TV, a gente ainda está só no aquecimento.